Vamos de entrevista? Nós vamos falar agora com o nosso professor convidado, professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Poggio. Professor, muito obrigada, pela presença. Estamos aqui na contagem regressiva, na véspera do fatídico dia. Tudo bem que já ocorreu o adiantamento, de 70 milhões de votos, pelo menos, mas o dia é amanhã. E vem cá, professor, os estados pêndulos com um resultado apertadíssimo, nas pesquisas. Pois é, Elisa, bom dia a você aqui nos assiste pela CNN. Uma característica bastante marcante desse ciclo eleitoral é o fato de que essa é uma das eleições, talvez a eleição mais apertada das últimas décadas, né? Normalmente, a essa altura do campeonato, a gente sempre era capaz de apontar um favorito, né? Neste momento não há favorito, tudo pode acontecer, é uma eleição, como eu tenho dito, que vai ser decidida na margem de erro, né? A gente precisa sempre lembrar que, além de tudo, você citou os estados pêndulo, né? Quer dizer, são milhões e milhões de eleitores votando, mas no fim será uma eleição que vai ser decidida por cerca de alguns poucos milhares de eleitores em cerca de meia dúzia desses estados que são os estados chamados estados pêndulo, né? E as pesquisas desses estados também mostram uma disputa muito apertada, seguindo um padrão, aliás, que a gente já viu nas eleições de 2016, as eleições de 2020. Em 16, o Trump vence em alguns desses estados com uma diferença muito pequena, de alguns poucos milhares de votos. Em 2020, é o Biden que vence também por uma diferença pequena. E agora nós temos uma disputa que está muito parelha, seja no nível estadual, desses estados mais importantes, seja no nível nacional, né? A gente está com uma situação realmente em que vai depender muito de qual eleitor que vai comparecer às urnas. Professor, são tantos assuntos envolvidos, economia, imigração, aí tem questão climática, mas alguns que são sempre mais polêmicos. Esse da imigração é super polêmico, a gente viu as falas que apareceram durante toda a campanha. Aborto, por exemplo, também é um assunto muito polêmico. Nessa véspera de eleição, os candidatos, eles acabam agarrando-se mais a esses assuntos para terem um poder de convencimento maior? Ou agora é aquela hora de um discurso mais moderado para poder... Quais são as estratégias, né? Porque véspera de prova, a gente tem que focar muito na estratégia que quer utilizar. Você citou aí os três temas, que são os três temas que consistentemente aparecem nas pesquisas como os temas mais importantes para o eleitorado americano, né? Que é imigração, economia e aborto. Na questão da economia e na questão da imigração, o que as pesquisas indicam é que o Donald Trump ele é visto como alguém melhor para lidar com esses dois temas do que a Kamala Harris. Esses são dois temas importantes que explicam um pouco a força do Donald Trump nessas eleições. No tema do aborto, é a Kamala Harris quem tem grande vantagem. E esta pode ser uma eleição que talvez seja decidida por conta da importância do tema do aborto, né? Isso foi um tema que a gente viu nas eleições de meio de mandato, há 2 anos atrás, em que estimulou muitos democratas, particularmente mulheres, a irem votar por isso que é um tema importante. A gente teve um indício recentemente, uma pesquisa que foi a pesquisa mais comentada aí das últimas 24 horas, do estado de Iowa. Iowa é um estado tradicionalmente republicano, que vota nos republicanos. E essa pesquisa de um instituto bastante respeitado mostrou a Kamala Harris um pouco à frente do Donald Trump, mas mais importante do que o resultado no estado é a explicação que coloca a Kamala Harris à frente. A explicação é que esse estado de Iowa foi um estado que, após a decisão da Suprema Corte, né, que retirou o direito nacional ao aborto, aprovou legislações bastante duras, né, contra o direito ao aborto. E isso tem levado, né, muitas mulheres, principalmente mulheres mais velhas, que é um eleitorado que costuma ir votar, a irem para a Kamala Harris, né? E isso explicaria por que ele está à frente em Iowa. Então, se nesse microcosmo, né, isso se repetir nos Estados Unidos como um todo, este pode ser um tema que ajude muito a Kamala Harris a superar o Donald Trump em alguns desses estados-chave. Professor, se a gente comparar esse cenário de agora, dessa antecipação de votos, com o de 2020, agora é algo em torno de 70 milhões de votos, e em 2020 passaram dos 100 milhões de votos, assim, muita coisa. O senhor avalia que tem a ver mais com o período de pandemia, as pessoas estão distantes dos trabalhos, então aproveitaram para adiantar, tinham mais tempo, ou antes era uma eleição mais polarizada? O senhor atribui a quê? Essa prática, né, quer dizer, esse número de eleitores que tem votado antes dos Estados Unidos, isso é uma coisa relativamente recente
e que, de fato, por conta do contexto muito particular da pandemia, acabou sendo feito de forma bastante sistemática, né? Então, em alguma medida, tem um eleitorado aí que agora se acostuma a votar antes do período eleitoral, com alguns estados mudando regras, né? Lembrando que as eleições nos Estados Unidos estão a cargo dos estados, né? Então são regras estaduais, alguns estados permitindo voto antecipado, voto por correio, etc. O que a gente viu nas eleições de 2020, nas últimas eleições presidenciais, foi um recorde de comparecimento às urnas, né? Um recorde histórico dos últimos 100 anos de comparecimento às urnas. E tudo indica que a gente vai ver novamente um recorde neste ano também. A questão da polarização é tão forte em 20 quanto é agora em 2024, que a gente não sabe direito, porque não temos ainda dados históricos suficientes para poder avaliar isso, se esse número menor de gente votando antes significa um número menor também de gente votando depois, ou se em 2020 mais gente antecipou o seu voto do que em 2024. Essa é uma resposta que, de fato, a gente só vai ter depois de amanhã. Professor, agora sobre o processo eleitoral no quesito ser um voto no papel. E aí eu quero trazer o celular para a gente poder compreender, porque aqui no Brasil a gente tem um sistema todo eletrônico, tudo mais. Você vota até 5 da tarde, 6 da tarde já tem resultado saindo. E aí tem muita gente que vê de fora e pensa assim, mas não é possível. Porque os Estados Unidos tão modernos, tão tecnológicos, ainda é papel, ainda é isso. Professor, por qual motivo não ocorre essa mudança? E o que da Constituição norte-americana determina isso? Porque isso é uma coisa muito antiga, né? E lá eles têm uma pegada assim, que mexer na Constituição ou mexer em algum detalhe é algo muito mais custoso, é por isso que não tem essa mudança. Por qual motivo exatamente, professor? Porque a ansiedade dos jornalistas morre nessa eleição dos Estados Unidos com tantos dias que a gente fica esperando. Elisa, o sistema americano ele é bem mais complexo que o sistema brasileiro, porque não há, por exemplo, um Tribunal Superior Eleitoral, não há uma instituição, um organismo unificado nacional que faça a contagem dos votos, como há no Brasil. E isso não existe por conta, como você disse, da própria Constituição americana. Na Constituição americana, lembrando que trata-se da Constituição mais antiga em vigor do mundo, a primeira democracia, a primeira república, a primeira Constituição democrática republicana, então, portanto, tem muitos elementos que para nós são elementos que parecem um pouco antigos, mas a Constituição, por conta da própria formação do país, né, os estados existiam antes do país, a Constituição dá aos estados total autonomia para conduzir o processo eleitoral. Então você tem 50 estados diferentes, com 50 regras diferentes, cada um fazendo da forma que acha melhor, conduzindo o seu processo eleitoral. Então tem, inclusive, alguns estados que adotam o sistema de cédula eletrônica, mas muitos estados ainda adotam o sistema de cédula em papel. Mas essa dificuldade de contagem também tem a ver com esse fato que a contagem ela é feita por estados. Então, os estados fazem a contagem e mandam isso para o Congresso para depois o vice-presidente poder anunciar. Mandam, né? A gente sabe que é o sistema de colégio eleitoral, né? Então, na verdade, quem está votando agora está escolhendo, na prática, os eleitores do colégio eleitoral que vão escolher o presidente. Então, é um processo que acaba sendo muito mais demorado. Você tem também essa questão de voto antecipado, de voto por correio, isso também às vezes demora para contar os votos que chegam do correio, quando que pode contar. Alguns estados têm regras diferentes que já podem começar a contar a partir de agora, outros podem só começar a contar a partir de um determinado horário. Então, quando a gente tem 50 regras diferentes para 50 estados diferentes, o resultado é esse sistema muito mais complexo e que às vezes nos gera essa ansiedade que você falou. Professor, última pergunta, assim, por fim. Eu sei que o senhor não tem uma bola de cristal, mas assim, aposta numa virada, uma surpresa em algum estado do pêndulo? Ou o senhor acha que assim, a gente deve ter um negócio muito empatado mesmo e é esse tipo de resultado que a gente vai ver? Elisa, normalmente já é difícil fazer previsão para a eleição americana. Esta Sim. eleição em particular, eu não vou me arriscar a fazer nenhuma previsão específica. Se eu acho que onde eu estou prestando atenção, na verdade, que me parece que seria uma surpresa, e a gente só pode trabalhar agora com o que a gente tem questões de números, movimentos, alguns dados que vão aparecendo, seria, por exemplo, se a Kamala Harris vencesse no estado da Carolina do Norte. Há pesquisas que indicam a possibilidade dela vencer nesse estado, que é um estado tradicionalmente republicano, que nas últimas diversas eleições, o único democrata a vencer lá foi
foi o Barack Obama na sua primeira eleição. Então, se ela vencer na Carolina do Norte, essa me parece que vai ser uma surpresa muito grande. Qualquer outra vitória, o Trump ou a Kamala Harris vencer na Pensilvânia, por exemplo, isso não é uma surpresa, tudo pode acontecer, né? Acho que uma grande surpresa seria, por exemplo, se houvesse uma mudança na Flórida, né? A Flórida, que é um estado que costumava ser um estado pêndulo, tem votado mais nos republicanos, se de repente a Flórida vota agora na Kamala Harris, isto seria uma surpresa bastante grande. Então, vamos observar aí, vamos ter bastante coisa aí para observar nessas eleições que, como disse, estão muitíssimo disputadas. Muito bem, Carlos Gustavo Poggio, professor que gentilmente conversou conosco, professor de Relações Internacionais. Professor, um abraço e nos vemos em breve. Obrigado, um abraço a todos.